Na verdade, a gente veio falar desse livro, que é A Resistência das Comunidades através da Tradição, que ele surge a partir de um exercício de repensar a tradição como ela é tradicionalmente posta, para ser um pouco redundante. Porque geralmente se associa tradição com uma repetição do passado. E nesse livro a gente fez uma reflexão para ver se realmente as comunidades, elas, na perspectiva delas, a tradição é uma referência ao passado, uma repetição do passado apenas, ou se a tradição é posta como uma perspectiva do futuro, como uma garantia do futuro. E foi a partir dessa ideia, instigada pelo professor Alfredo Wagner, que a gente começou a refletir. Eu escrevo 2 capítulos nesse livro, o Fabiano, outros 2, e os 2 capítulos que eu trato aqui, um é em relação às comunidades tradicionais e unidades de conservação, e o outro é sobre os povos indígenas e o enfrentamento que eles vêm tendo no Poder Judiciário. Em relação ao primeiro capítulo, que eu trato do reconhecimento, da política de reconhecimento e da política de redistribuição dessas comunidades tradicionais e unidades de conservação. Porque aqui no Amazonas acontece uma situação bem interessante, que existem unidades de conservação federais e estaduais. E existem essas unidades de conservação federais, grande parte delas foram formadas em terras de propriedade do Estado do Amazonas, em glebas estaduais. E durante muito tempo se arrastou uma discussão sobre como se fazer uma regularização fundiária nessas áreas. A União não podia fazer porque essas terras são do Estado. O Estado não tinha interesse em fazer porque não tinha criado a unidade de conservação, embora tenha anuído. E as comunidades ficavam, como sempre ficaram, abandonadas de qualquer tipo de política pública. E só que começou um movimento diferente nesse momento. Quer dizer, as comunidades começaram, através do Conselho Nacional dos Seringueiros, que hoje chama Conselho Nacional das Comunidades Extrativistas, provocou o Ministério Público Federal a reunir os órgãos públicos para discutir solução para isso. E dentro dessas reuniões que ficaram chamadas de Diálogo Amazonas, os vários órgãos começaram a dialogar as suas responsabilidades em relação a esse processo, diante da representação das comunidades. E foi aí que eu, observando esse processo, como pesquisador e como representante da Procuradoria do Estado nessas discussões, comecei a perceber que aquelas comunidades ali, o que é tido como tradicional, e às vezes a gente associa o tradicional ao antigo, ao ultrapassado, ao limitado, na verdade o que é de tradicional ali é o que havia de mais contemporâneo para o futuro, que era comunidades que foram imobilizadas no interior do estado como mão de obra dos seringais, e que os seringais foram abandonados e essas comunidades desenvolveram uma tecnologia própria para sobreviver naquele ambiente. Então elas fazem o manejo do pirarucu, elas fazem a coleta da castanha, elas mostraram que a ausência do estado, elas sobrevivem bem, embora o estado esteja ausente. Então a tradição a prática tradicional delas não está associada ao passado. A prática tradicional delas está associada à perspectiva de futuro que eles têm. E aí e o grande desafio colocado para aquele debate era: e como é que o Estado entra para fazer regularização fundiária sem desequilibrar a comunidade? Porque geralmente a regularização fundiária que é feita no Estado, ela divide uma área em lotes de tamanhos iguais, dá um lote para cada morador
E aquele morador tem acesso a crédito do Pronaf, aos créditos do INCRA, só que o Estado faz uma intervenção distante da realidade, porque para um cidadão que está lá ter acesso à seringueira dele, ele passa por dentro do terreno que o seu vizinho utiliza para plantar macaxeira ou para fazer a coleta da castanha. Então, a nossa ideia de divisão geográfica em quadradinhos, ela não tem sentido para aquelas comunidades. Então, o desafio era fazer uma regularização fundiária que atendesse a demanda daquela comunidade, que respeitasse aquele modelo tradicional. Porque se a gente fosse romper com a tradição deles, a gente estaria jogando eles no atraso que eles não vivem. A gente ia estar levando um caos para uma comunidade onde não havia caos. E aí algumas questões precisavam ser superadas, questões jurídicas, principalmente, porque o nosso direito, a base dele é o contrato individual. A gente não tem e não só o direito é assim, como os operadores do direito raciocinam assim. A formação que a gente tem acadêmica nas universidades é essa, é o direito individual. Só que são comunidades, ali um sujeito de direitos é um sujeito coletivo. Os representantes das comunidades nunca se colocavam individualmente, era um sujeito coletivo. Então a gente tinha que perceber esse sujeito coletivo, que desde a Constituição de 88 é previsto, mas que no dia a dia do judiciário, no dia a dia da administração pública, isso não é considerado. Então, a gente precisava garantir a essas comunidades o direito à terra, uma política de redistribuição. Só que essa política de redistribuição, e aí eu estou usando a ideia que Nancy Fraser faz de reconhecimento e redistribuição, porque essas comunidades elas não estavam buscando só reconhecimento. Elas não iam procuravam o Estado para dizer, olha, eu quero que vocês me reconheçam como comunidade tradicional. E também não estavam indo só pedir terra. Eles estavam pedindo reconhecimento e redistribuição. Eles queriam a terra relacionada à sua identidade coletiva. E esse era o grande desafio. Por quê? Porque nós temos limites constitucionais que impediria, na verdade, um raciocínio mais superficial do caso, garantir a essas comunidades o direito à terra, porque a Constituição Estadual diz que o Estado só pode conceder área até 2.500 hectares. A Constituição do Estado do Amazonas reduz isso para 1.000 hectares. Só pode acima disso com autorização da Assembleia ou do Congresso Nacional, quando for acima de R$ 2.500. Outro problema, a gente não tem como não podia fazer concessões individuais, essas comunidades não estavam reivindicando isso. A gente não podia dividir em lotes aquela área. E outra questão, a gente não podia fazer uma regularização fundiária que considerasse aquela comunidade congelada, porque aquela comunidade ela tem filhos, os filhos crescem, os filhos casam, os filhos querem seu roçado, querem seus espaços de exploração. E a gente fazer uma regularização fundiária achando que aquela comunidade que o poder público cadastra vai ser aquela para sempre, é no mínimo querer esconder a realidade, que uma comunidade se reproduz, e mais que isso, quem está numa comunidade perto, fora da unidade de conservação, entra na unidade de conservação porque é o espaço de segurança jurídica. E isso é natural, assim. A gente não pode imaginar que essas pessoas não querem segurança jurídica, não querem ter acesso a crédito, elas querem porque é natural que todo mundo queira isso. E aí a gente pensou, então foi necessário uma discussão porque os procuradores do Estado, os procuradores da República, os representantes das entidades que estavam acompanhando não conseguiam superar esse problema legal. E agravado por outra questão, que era o seguinte, o Estado, a ideia era fazer concessões de 5 anos, fazer uma concessão da terra para essas famílias durante 5 anos, e a reivindicação inicial do Ministério Público Federal era de 50 anos. Só que aí é que está,
que eu reforço a ideia de que a tradição, ela tá para o futuro e tá além do que a gente aprende nos manuais acadêmicos que a gente vê na academia. Numa reunião com o representante da CNS, o Manuel Cunha, a gente questionou o seguinte: Manuel Cunha, como é que se dá a produção de vocês, assim, para a gente entender se é 5 ou 50 anos? Como é que se dá essa produção? Quanto que uma castanheira demora para dar uma castanha? Aí o Manuel Cunha começou a explicar como era que uma castanheira demorava 5 anos para dar uma castanha. Aí imagine a gente fazer uma concessão de 5 anos. Quer dizer, quando o sujeito ia colher a primeira castanha, ele tinha que sair de lá e vir para Manaus para reivindicar mais 5 anos. Isso é um inferno. Isso não é seguro. Isso não traz segurança para ninguém. Ao contrário, a gente tinha uma comunidade que está há cerca de 100 anos, 120 anos naquele local, a gente ia estar levando era a insegurança para eles. A insegurança. Então, como o objetivo da regularização fundiária é permitir que as pessoas vivam com qualidade, pelo menos em tese é isso, né, que as pessoas vivam com qualidade no campo, então a gente não está no tempo o direito dessas comunidades. Não está no tempo linear a garantia do direito delas. A garantia do direito delas está na forma como eles utilizam. É essa a proteção que a Constituição dá. E é isso que Manuel Cunha fez todos refletirem sobre isso. Não estava no tempo. A discussão de 50 ou 5, ela não faz sentido para eles. Porque uma castanheira vai demorar 5 anos para produzir uma castanha. É aquilo que o professor Enio estava colocando, não está na produtividade. Essa lógica da produtividade não é a lógica deles. O Manuel Cunha até dizia, nem a lógica monetária faz sentido, porque eles não precisam de dinheiro. A quantidade de dinheiro que eles precisam é muito pequena, porque a coisa do mercado e da circulação de produto não é necessária lá. Então a gente ficava... Então a primeira questão a ser superada era o tempo. Porque a leitura que se fazia antes era que o direito dessas comunidades era só de 5 anos, porque na legislação estadual dizia que a regularização fundiária se daria por 5 anos. Mas os 5 anos da legislação, esse não é o futuro, esse é o pretérito. A comunidade tem que estar no mínimo há 5 anos. Aí faz sentido a legislação. Mas se você achar que a legislação está estabelecendo um limite de 5 anos, então a legislação é incoerente por si própria. Então, aí a primeira coisa a superar foi mudar a interpretação que a gente estava fazendo da legislação. Esses 5 anos é o tempo que essa comunidade precisa estar lá. O outro ponto é o limite constitucional, de 2.500 hectares. Mas aí o que acontece? Os 2.500 hectares que a Constituição prevê, ele se destina quando o Estado quer privatizar uma área para um sujeito individual. No caso das comunidades tradicionais, que aí há uma semelhança com os assentamentos para a reforma agrária, o próprio Congresso Nacional considera que a regularização fundiária e unidade de conservação é um tipo de assentamento agroextrativista. Portanto, incide no parágrafo 1º do artigo 186, que diz que não se aplica, no parágrafo 2º do 186, que diz que não se aplica esse limite para assentamento rural. Então, a gente superou esses limites da Constituição Estadual, da legislação estadual, e o limite dos 1.000 hectares estaduais, ele foi superado pelo fato óbvio de que a gente não estava concedendo o direito de 1.000 hectares a uma família, a gente estava considerando uma coletividade de famílias. E a concessão coletiva, ela é só uma forma de garantir o direito da concessão. Portanto, eu tenho que considerar, então, o número de famílias que está lá. E o número de famílias, ele permite eu fazer a concessão daquele espaço territorial. E a partir disso, a gente entrou num consenso para fazer essas regularizações fundiárias. E o texto trata dessa análise dessa análise desse processo. Como a tradição aí, se a gente imaginar a tradição aqui como uma repetição do passado, não faz sentido. A tradição aqui não é uma repetição, porque foi a tradição que garantiu o futuro. Então, como é que a tradição é o passado? E aí a gente começa a repensar e a ressemantizar a ideia de tradicional. O segundo
capítulo que eu escrevo nesse livro já é o enfrentamento que os povos indígenas estão tendo com o judiciário, que também tem a tradição como núcleo central do debate. Por quê? Em 2009, no julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, houve uma grande vitória, houve uma demarcação contígua da área da terra indígena, mas teve um detalhe naquele julgamento, que foi o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os povos indígenas teriam direito à terra que eles ocupavam em 1988, em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação do texto constitucional. Aí imagine, a Constituição em momento nenhum estabelece a data dela como um marco para o direito dos povos indígenas. Mais que isso, a Constituição ela reconhece esses direitos indígenas como originários. E reconhece ainda o direito dessas terras, porque as terras necessárias à sua reprodução física, cultural, ou seja, a ocupação tradicional da terra. Mais uma vez, o texto da Constituição, ele não está, o direito dos povos indígenas não está no tempo, não está nessa linha, não está no tempo linear que a gente entende na posse civil normal. Não está na forma como os povos indígenas utilizam a terra. E essa é a grande diferença da Constituição de 88. Mas o Supremo Tribunal Federal, com base num parecer, no artigo do professor Técio Sampaio, da Universidade de São Paulo, ele entende que quando a Constituição reconhece o direito das terras indígenas ao habitat, que é um termo da biologia, né? Eles aplicam aos povos indígenas, não é à toa também que o Supremo chama os povos indígenas de silvícolas, né, que é uma expressão extremamente pejorativa, porque silvícola é o que vive na floresta. Então, assim, a diferença de um índio para um macaco, para uma onça, é nenhuma, na perspectiva, quando você começa a utilizar. E é a mesma expressão que se utiliza desde o século XVI. O Supremo Tribunal continua utilizando. E aí o texto do professor Técio Sampaio, que é a base do julgamento de Raposa Serra do Sol, ele pega a ideia de habitat e diz, olha, habitat é o lugar de habitação permanente. Se é o lugar de habitação permanente, se é permanente, tem um tempo. Então o tempo seria a promulgação da Constituição, que é quando aparece isso. Porque aí ele vai no texto de 1912 de João Mendes Júnior para dizer que ali há o reconhecimento da teoria do indigenato e, portanto, a Constituição de 88, como ela reconhece o habitat, o direito dos povos indígenas é na data o que eles ocupavam na data da promulgação. Raciocínio lógico jurídico impecável. Na lógica jurídica, no mundo do dever ser, do direito, estaria perfeito. Mas na realidade não é isso que acontece. Na realidade, na década de 50, você tinha 5 povos indígenas no Nordeste. Em 94, você já tinha 25 povos indígenas no Nordeste, que se identificavam como povos originários. É o que a antropologia chama de etnogênese, ou seja, é o ressurgimento desses povos. Então, já começa a não fazer sentido o entendimento do professor Técio, já começa a se distanciar da realidade, já perde a força explicativa. Porque esses povos indígenas, eles reivindicam reconhecimento e redistribuição, eles reivindicam serem reconhecidos como indígenas e reivindicam espaços territoriais. Então, mais que isso, olhando a realidade do Amazonas e de Manaus, você tem em Manaus um fluxo de povos indígenas que existia independente do distrito industrial, independente da urbanização da cidade, que continua existindo. E a gente não pode, e essa divisão de cidade e campo ela é uma criação nossa, não necessariamente uma criação deles. E aí eu não posso imaginar que esses povos não possam se locomover. Quer dizer, eu sou de Pernambuco, eu posso vir de Pernambuco para Manaus
e sem problema nenhum, mas os indígenas não podem sair da aldeia e virem para a cidade, aí eles perdem a natureza de indígena. Eu deixei de ser pernambucano porque moro em Manaus. A gente perde a nossa identidade, a identidade está na geografia. Não acho que a identidade não está na geografia. A identidade está em como você se identifica, em como você se sente, como você se relaciona com isso. Então, se a gente interpretar habitat, que é uma expressão que está no texto constitucional, desconsiderando o que o texto constitucional fala, que os povos indígenas têm direito à terra que eles ocupam tradicionalmente, e desconsiderando que esse tradicional se refere ao modo como eles usam a terra, a Constituição hora nenhuma fala em data. Ao contrário, durante a Assembleia Constituinte de 87, o debate era: o texto da Constituição vai sair como ocupação imemorial ou como terra tradicional? Até o último instante, vinha como terra tradicionalmente ocupada. Na comissão de revisão, desconsideraram toda a discussão e botaram terra imemorial. E aí os movimentos indígenas, os povos indígenas se organizaram e conseguiram voltar ao texto que era antes, que era ocupação tradicional. Então a ocupação tradicional venceu a ideia de uma ocupação imemorial, porque o que é imemorial é o que não está datado. Aí a discussão do imemorial realmente se refere a se existe uma referência no tempo linear ou não. Mas a ocupação tradicional não está no tempo, a ocupação tradicional está no modo de usar. Então, se você associar habitat a partir de uma interpretação de um texto escrito em 1912, quer dizer, para mim, isso que é o atraso, isso que é o passado, não é o futuro. Você pega o passado para interpretar o presente e projetar ele para o futuro. Como é que eu vou projetar um texto constitucional a partir de um texto de 1912? Enquanto os povos indígenas eles estão se mobilizando, eles estão buscando espaços na cidade, no campo. Então, fica sem sentido essa interpretação. Na verdade, o que eu proponho é que o texto constitucional ele incorporou o que a antropologia chama de territorialização. Existe um instituto jurídico novo, que não é o indigenato. A Constituição de 88 traz um instituto jurídico novo que não é indigenato. É o processo de territorialização. É quando a comunidade indígena se organiza a tal ponto de ter direito àquele território, porque dá uma destinação tradicional àquele território. E não porque encontraram resquícios de algum antepassado enterrado, algum vaso enterrado. O direito indígena é porque houve uma escolha política do Constituinte de 88 de proteger os povos indígenas e ponto. E não adianta você querer extrair do texto constitucional outros sentidos que você precisa até se referir a textos do século passado para poder dar. Então eu entendo que existe na Constituição de 88 o Instituto Jurídico da Territorialização e ele precisa ser incorporado no dia a dia do Poder Judiciário. Porque senão, o que já vem acontecendo? A gente olha a jurisprudência do Supremo e eles estão aplicando o entendimento de Raposa Serra do Sol em todos os casos. Embora eles digam que a aplicação não é vinculante, mas eles estão aplicando como um precedente importante. E aí, ora, eles dizem que um povo indígena, não, já faz 50 anos que aquele povo saiu daquela área, então eles não teriam direito. Ora, eles dizem, não, saiu há 10 anos só, então eles têm direito a voltar. Então, qual o tempo? É o Supremo que vai escolher o tempo? Tem um doutrinador, um constitucionalista norte-americano, chama Michael Tushnet, e ele diz o seguinte, ele diz que, infelizmente, a retórica constitucional que aparece nos julgamentos do Supremo, e ele analisa a Suprema Corte norte-americana e serve para a gente aqui, ele se prende muito mais à retórica de você buscar significado das expressões do que, na verdade, discutir qual foi a escolha política que está sendo feita. Então, assim, as decisões judiciais, elas deviam ser fundamentadas pelas escolhas políticas que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Sim. Então, se o Supremo Tribunal Federal entende que que a Constituição de 88 é um marco legal, embora isso não apareça no texto da Constituição, então ele tem que dizer, olha, embora a Constituição escolheu proteger,
os povos indígenas, a nossa escolha política é outra. Porque a Constituição, ela dá estrutura para o debate político. Mas o Supremo é que escolhe o que é direito fundamental a ser protegido ou não. Então, o debate político ele tem que aparecer no Supremo para dizer por que essas comunidades indígenas, embora o texto da Constituição garanta o direito a partir da ocupação tradicional, o Supremo está fazendo a escolha de estabelecer um marco temporal que limita na data de 88. É mais ou menos o que aconteceu com os quilombolas, com o decreto que foi revogado. O decreto anterior dizia que do governo Fernando Henrique dizia que os povos quilombolas tinham direito, se eles provassem a ocupação da terra durante 1888 até 1988, ou seja, entre a abolição da escravatura e a proclamação da a promulgação do texto constitucional de 88. Quer dizer, então se uma comunidade se reconhece como afrodescendente, quilombola, eles têm que provar que estão ocupando uma área há 100 anos, enquanto que uma ação de usucapião de qualquer indivíduo basta provar 5 anos de posse que você tem direito. Assim, dizer que é racista é o mínimo, uma legislação dessa. Então, na verdade, é uma tentativa que aparece na legislação e que aparece nos precedentes judiciais de estabelecer um limite temporal do outro. Olha, eu acredito, você tem direito, mas seu direito vai até essa data. Depois dessa data, você não tem mais direito. Quer dizer, isso eu compreendo que é um juízo etnocêntrico dos direitos dessas comunidades. E com isso eu encerro minha fala, passo aí para o Fabiano. Bem, a minha abordagem é mais específica com relação às sementes. Um estudo sobre as sementes tradicionais e como vem evoluindo o tema com relação a elas. E também aos modos de cultivo dessas sementes e, inevitavelmente, as pessoas que ainda cultivam essas sementes. Uma primeira ideia a ser quebrada é aquela de que as sementes tradicionais são apenas as sementes que vêm sendo cultivadas há uma época também imemorável e que passaram por um processo de domesticação. Isso acontece porque há uma parcela da doutrina que, ao conceituar sementes tradicionais, dá esse conceito de sementes domesticadas, que de fato são as sementes que o homem extrai da forma selvagem na natureza e introduz no seu meio de produção, e ela passa por um processo de modificação genética através do qual ela se torna dependente do cultivo do homem para poder prosseguir a reprodução. Eu entendo que essas sementes domesticadas elas são tradicionais, mas existem ainda outras sementes que a boa parcela da doutrina não aponta como tradicionais, mas que eu acho que merecem essa mesma qualificação. Que seriam as sementes domesticadas? Seriam as sementes coletadas. Por quê? Porque as sementes coletadas, essas plantas elas ainda conservam a capacidade de se reproduzir na natureza, independente da intervenção humana, mas muitas delas estão intrinsecamente ligadas ao cultivo e à alimentação das comunidades, como por exemplo em Manaus, Tucumã, no Pará também Tucumã é largamente usada. Ela não é uma semente domesticada, mas é uma semente coletada. Por exemplo, em Manaus, houve inclusive uma reportagem no ano passado falando sobre o aumento dos preços do Tucumã em Manaus, porque não há um cultivo organizado ainda dessa semente. Ela é basicamente coletada ainda. Mas como desvincular Tucumã da nossa cultura alimentar, de toda a Amazônia, enfim? Então, será que por ela não ter sido domesticada ainda, ela não merece a qualificação de uma semente tradicional, uma semente que está vinculada às pessoas, à história delas, à alimentação delas? Então, acho que reduzir as sementes tradicionais apenas às sementes domesticadas não seria correto. Então, a primeira ideia é
analisar as sementes tradicionais não pela história delas e pela domesticação, mas pelo vínculo que ela representa com a população, em que medida essa semente está envolvida na própria definição da cultura daquelas pessoas, não apenas na alimentação, mas às vezes até em usos ritualísticos, a extração de uma cor, ou diversos usos, por exemplo, ornamentos. Os mais diversos usos que uma comunidade pode dar a uma semente, acho que são eles que definem se uma semente se torna tradicional ou não. E por que essa preocupação? Surgiu primeiro de uma observação individual minha, por conta da minha origem rural, que muitas sementes elas estavam se perdendo, pelo menos naquela localidade. Por quê? Porque a mudança de formas de cultivo, a parcial supressão de pequenos produtores rurais ou de locais onde se desenvolvia uma agricultura tradicional por grandes propriedades ou até médias propriedades que não mantêm esses cultivos porque não são sementes produtivas ou porque não são as sementes que o mercado visa consumir, isso faz com que o cultivo dessas sementes e a preservação delas fique prejudicada. Então, por isso essa preocupação em identificar melhor essas sementes tradicionais e analisar esse processo de supressão dessas sementes. Esse processo de supressão ele se justifica muito por uma revolução da agricultura chamada Revolução Verde, que ela é basicamente um processo de sistematização, de implementação de máquinas, de determinados insumos agrotóxicos e que exigem todo um sistema propício para a utilização dessas máquinas e desses agrotóxicos. Então, as sementes tradicionais, elas não suportariam, por exemplo, determinados agrotóxicos, ao passo que uma semente geneticamente domesticada, ela muitas vezes já é produzida para suportar um determinado agrotóxico. Então, essa semente vai se tornar o uso comercial. A semente transgênica ela vai ser muito mais apropriada a tanto a agricultura de larga escala, pela facilidade de produção, pela maior produtividade, quanto ao mercado, porque é uma semente que vai chegar com mais regularidade a quem consome. Uma semente tradicional, por exemplo, produzida em pequena escala, você pode conseguir produzir ela em determinadas épocas, normalmente em pequenas quantidades. E um supermercado, por exemplo, não tem interesse nisso. Ele quer ter uma regularidade para oferecer ao consumidor sempre uma mesma semente e não algo que será interrompido ou que ele não tenha segurança de quando poderá ser fornecido. Então esse processo de mudança, tanto do sistema produtivo quanto das sementes que estão sendo produzidas, em que medida ele interfere nas pessoas, nas comunidades, não apenas a quem cultiva, mas a nós também que estamos morando na cidade, que não estamos produzindo, mas estamos consumindo, faz parte da nossa história, isso afeta em grande medida, porque mais do que fazer parte da sua história, das características que você desenvolveu, do seu vínculo com a própria natureza, isso afeta diretamente a sua saúde, afeta diretamente a possibilidade ou não de subsistência de certas comunidades no campo. Então, há uma legislação nacional tratando da segurança alimentar e nutricional que tentou quebrar a ideia de segurança alimentar apenas como quantidade ou regularidade. Essa lei ela estabelece que a segurança alimentar ela deve observar os fatores culturais, os fatores socioeconômicos e, claro, de quantidade e qualidade da alimentação. Mas eu pergunto, esse sistema decorrente da Revolução Verde, ele estaria adequado a essa norma
de segurança alimentar e nutricional, me parece que na questão cultural, de forma alguma, porque esse sistema produtivo ele não preserva nenhuma cultura pela finalidade histórica ou pela relevância que tenha com alguma população tradicional, por exemplo. O fator principal é produtividade e consumo, lucro, sabe? É o agronegócio, que é muito incentivado porque é um dos maiores responsáveis pela balança comercial, pelo superávit da balança comercial. Então ele tem incentivo, sem falar dos interesses econômicos. Além desse aspecto cultural, da qualidade da alimentação, também com certeza, a norma não está sendo observada, porque as sementes tradicionais, hoje nós ainda consumimos diversas espécies de feijão. Mas, por exemplo, soja, arroz, milho, até laranja, diversas outras sementes, elas vêm sofrendo um processo de padronização muito maior do que o feijão. E nós temos nossas preferências, por exemplo, sobre o feijão. Um prefere o feijão marrom, um preto. Mas se isso for aplicado constantemente, um dia nós teremos uma espécie de feijão para consumir. E acho que a riqueza, não só alimentar, mas genética também, do que há de diferente em cada espécie, ela vai se perdendo. Então a preocupação assim, com relação às sementes tradicionais é essa, de que nós já estamos há bastante tempo num processo de substituição delas, embora a gente tenha o banco genético que assegura a subsistência de algumas sementes, e já tem relatos de povos indígenas que puderam recuperar rituais através da recuperação de sementes junto ao banco genético, mas convenhamos, a sociedade civil está organizada para sempre que uma semente não for mais encontrada, acessar essa semente no banco genético. Muitas comunidades nem sabem da existência do banco genético. Então, por mais que se diga, não, as sementes estão preservadas, mas elas estão lá guardadas, elas não estão lá na natureza sendo cultivadas, sendo consumidas, sendo observadas, sabe? O simples fato de você poder recuperá-las não quer dizer que elas estão de fato preservadas. Então, por isso a preocupação com essa questão das sementes. E que, evidentemente, a nossa política, a política de governo, ela não observa essa legislação que trata da segurança alimentar e nutricional. E um ponto interessante é que normalmente as pessoas ouvem esse assunto e imaginam que está intimamente ligado à agricultura, aos povos do campo, ao agricultor, e não relaciona isso às cidades. E isso acontece nas cidades de forma até bem interessante. E como isso surgiu? Nós tivemos um representante de uma comunidade tradicional de matriz africana que solicitou a adequada preservação de uma área verde existente aqui na zona urbana de Manaus, porque essa área era constantemente invadida, as pessoas tentavam se apropriar daquela área para implantar ali residências, enfim, vender um terreno, ter alguma espécie de proveito com aquilo. E a reclamação desse representante de um povo tradicional foi no sentido de que aquela área verde era fundamental para eles e também para outras comunidades, porque era naquela área verde que eles conseguiam determinadas folhas, raízes, elementos naturais para preservar a cultura deles, os rituais deles que dependiam desses recursos naturais. E nós fomos visitar esse local e foi até interessante, o Daniel também estava presente no dia, que quando nós estávamos lá, saíram vários meninos de dentro dessa área verde com frutas, sabe, com coisas que eles coletaram ali. E
Também foi explicado para a gente que tem povos indígenas que coletam material ali, porque os indígenas também residem aqui na cidade, não deixam de ser indígenas por isso, né? Como o Daniel explicou. Então isso está acontecendo aqui no nosso dia a dia, na nossa frente, sabe? E que cuidado se tem com isso? Então a gente teria que, nesse caso específico, nós temos uma problemática, porque aquela área verde, ela abriga o sauim de coleira, por exemplo, que é uma espécie ameaçada de extinção, e que inclusive fundamentou a criação de um parque ao lado dessa área verde. E nessa situação, o que a legislação determinaria? Que a área fosse de fato ser protegida e que não poderia haver intervenção humana. É pertinho do Samaúma, mas eu não lembro como explicar para ela. Mas acho que é suficiente, né, pelo Samaúma. E aí o que acontece? De um lado, a preservação da natureza. Ninguém pode negar a importância de preservar o sauim de coleira. Até porque estudos apontam que ele só tem encontrado abrigo dentro da zona urbana de Manaus, porque fora da zona urbana ele entra em competição com outro sauim que está, entre aspas, vencendo essa briga com o sauim de coleira, assim, digamos. Então ele entra nas áreas verdes urbanas para eliminar essa competição com outro sauim e poder levar a vida dele tranquilo, como se diz. Mas também, ao mesmo tempo, essa área é extremamente relevante para essas pessoas. É para a preservação da cultura delas. E como resolver isso? Digamos assim, que não há uma solução que não vá afetar em alguma forma o direito ou do sauim de coleira e da natureza, ou dessas pessoas. Mas eu entendo que pode haver uma adequação. Por quê? Porque a nossa legislação sobre área de preservação permanente, que ainda seria o caso lá, ela contempla a possibilidade de utilização em hipóteses específicas. São exceções à regra de não intervenção, né? E uma dessas exceções diz respeito aos povos e comunidades tradicionais. E por quê? Eu entendo por que esses povos eles desenvolveram uma relação com a natureza que é diversa do que a população em geral desenvolve com a natureza. Porque o ser humano ele tem como regra um ímpeto de domínio e exploração. Mesmo que ele tenha a vontade de preservar, ele também quer explorar e dominar aquela área. Mas a impressão que eu tenho das leituras que fiz até hoje é que os povos e comunidades tradicionais, embora eles também explorem, mas eles aprendem a desenvolver com a natureza uma relação que não inviabiliza a continuidade dos recursos, que não prejudica a sustentabilidade. Então talvez essa relação diferenciada que eles desenvolvem com a natureza seja a chave para conseguir contemplar, nesse caso, a necessidade de preservação e a proteção ao sauim de coleira e a intervenção humana no caso de povos e comunidades tradicionais. E são basicamente essas reflexões nesse momento. Obrigado. A gente está sempre com pouca informação sobre as áreas que eles querem fazer um impacto muito grande, né? Então, por isso que foi essa proposta de fazer logo algum estudo sobre as corredeiras lá de São Gabriel, com medo que alguém fosse levar adiante essa proposta de hidrelétrica.